Olá, eu sou a Geisiane Nascimento e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o concurso nacional unificado, esse concurso que está surgindo, uma nova proposta totalmente diferente das que a gente está habituado a ver e está sendo considerado uma grande oportunidade para concurseiros e para pessoas que querem ingressar no serviço público ou então como uma oportunidade de mudança também de cargo. São mais de 6 mil vagas e serão vários órgãos, que estão participando. Entretanto, com tal complexidade, vocês podem imaginar que diferentes órgãos requerem diferentes especificações, né, especialidades, aliás, melhor falando, e acabou que os editais, melhor dizendo, porque esses cargos eles estão acoplados em 8 blocos, onde alguns órgãos eles têm cargos alocados em blocos diferentes e está trazendo muita dúvida. Eu esmiucei os 8 editais e vou falar aqui para vocês, eu peguei como referência o edital do bloco 7 e vou trazer de forma estratégica alguns pontos que eu acho bem interessante, não só na questão do entendimento dos eixos temáticos, que é o que vem trazendo maiores dúvidas, né, esses eixos temáticos que estão alocados dentro dos conhecimentos gerais, e também como você escolher e priorizar aquelas carreiras na quais os eixos temáticos têm maior peso. Vamos lá destrinchar um pouquinho sobre os conhecimentos específicos, que é uma das partes onde as pessoas estão tendo mais dúvidas. Eu estou aqui com o edital aberto e a prova objetiva, né, ela vai ser composta de questões de conhecimento geral, ou seja, para todos os cargos, e questões de conhecimentos científicos. As questões de conhecimentos científicos, elas foram divididas em eixos. E como a gente pode perceber aqui no próprio edital, né, são 50 questões de múltipla escolha nos conhecimentos específicos que estarão divididas em 5 eixos. Vou mostrar aqui, vou marcar aqui para vocês quais serão, para vocês perceberem quais são os eixos. Aqui eu estou pegando a tabela justamente a respeito do cargo, especialidade de demanda, com a titulação, aqui com essa etapa de titulação, só para vocês perceberem como é que vai ser organizada, né? Vai ser a prova para aqueles cargos que têm titulação, vai ocorrer o quê? A prova objetiva de conhecimentos gerais, que será composta de 20 questões com peso de 0,2, a prova objetiva de conhecimentos específicos, que ela vai estar aqui dividida em alguns eixos, né? A gente percebe aqui, já está vendo aqui, que são 5 eixos, onde vai ser calculado o número de acertos justamente pelo peso desse eixo. Então, assim, vamos supor, eu acertei, das 10 eu acertei 5, e essa questão tinha peso, e as questões, esse eixo tinha peso 2, então eu já tenho 10 pontos. E vai ser assim que vai ser composta, mais a prova discursiva, nós temos essa prova discursiva com um peso, né, bem significativo, né, vale 20% do total da nota, e em alguns cargos ele também vai ter a exigência de prova de títulos, que vai compor apenas 10% do total da nota, tá certo? Então, assim, para deixar bem mais claro, para tentar ajudar vocês a entenderem um pouquinho como escolher o cargo, como ser estratégico nessa hora, também como uma forma de ajudar também a direcionar a como estudar, né, quais os conteúdos priorizar, aliás, os eixos a vir a priorizar. Eu vou falar para vocês um pouquinho mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns pontos que eu achei interessante, e pelo menos para mim, dessa forma eu consegui entender melhor o edital. Vamos lá, vou descer aqui um pouquinho, vou colocar em outra página no anexo já para a gente começar a compreender um pouquinho mais sobre como vai ser organizada a prova. Aqui no anexo 1, nós temos o quadro de órgãos e cargos, especialidades e vagas. Então, aqui vai estar cada cargo e o quantitativo de vagas por órgão. Aqui eu estou trazendo para vocês como exemplo, né, já de início aqui, o AGU, né? Então, a gente vê que nesse bloco é bem interessante aqui o cargo de administrador, né? No caso, ensino vai exigir ensino superior em administração, então nem todo mundo poderá concorrer. Mas, por exemplo, nós temos aqui a vaga de técnico, né, analista técnico administrativo, que não vai exigir uma graduação específica. Então, são 2 pontos interessantes e tem um quantitativo de vagas bem chamativo, né? Para administrador geral são 154 vagas, mas para ampla concorrência são 115. A mesma coisa para o analista técnico administrativo, são 67 vagas para ampla concorrência e 90 vagas no total. Então, gente, é bem interessante vocês virem até o anexo 1, olharem aqui o quantitativo de vagas por cada órgão, que vai estar descrito todos os órgãos e o quantitativo de vagas deles. É bom dar uma olhada, dar uma analisada aqui e ver também qual é aquele cargo que você pretende obter, né? Qual é aquele seu cargo dos sonhos. Aqui tem um cargo que é bastante chamativo, muita gente vai estar em busca dele pela questão do salário, que é o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. E ele vai ser em qualquer área, né, independente da sua graduação, da sua titulação. Outro ponto também que é interessante a gente
frisar é que, após esse anexo, nós teremos a descrição dos cargos e a especialidade de cada um. Por exemplo, se eu for analisar o cargo de administrador, ele vai trazer aqui a descrição desse cargo, ele vai dizer qual é a especialidade dele, o que é exigido, as atividades e o salário. Ele já traz aqui o salário inicial e vai te informar qual é o valor que você pode atingir com este salário. Então é bem interessante. Também vai te trazer a jornada de trabalho, ou seja, quantas horas você vai trabalhar, e um ponto que é preciso se atentar é o local de exercício. Tem alguns cargos que vai estar aqui, o local de exercício nacional, ou seja, pode ser em qualquer unidade federativa do país, mas existem alguns casos que eles irão determinar justamente onde você vai atuar. Como, por exemplo, deixa eu verificar aqui um cargo. Esse daqui, deixa eu voltar para vocês visualizarem. O de no caso da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, do FUNAI, com o cargo de especialista em indigenismo, a especialidade em administração também, vai ser exigido a graduação em administração, mas dá uma olhadinha aqui. Já vai ser determinado o local de exercício. Ou seja, quem for aprovado para esse cargo já tem que estar ciente antecipadamente que ele pode ser alocado para Brasília, para o Rio de Janeiro, ou cidades da Amazônia Legal ou Mato Grosso do Sul. Isso aqui é um ponto também que é preciso se atentar, porque senão, caso você não seja viável para você de forma alguma, por exemplo, morar no Amazonas, é interessante você já ter isso em mente, porque talvez esse não seja um cargo interessante, porque você corre o risco de ser alocado para lá. Então, mostrando aqui bem de forma superficial, a gente viu o anexo 1, é interessante a gente dar uma olhadinha no anexo 4. Vamos lá. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pontuação. No anexo 4, a gente vai ter acesso ao conteúdo programático. Isso aqui é essencial que vocês prestem atenção, além da questão do quantitativo de vagas. Eu estou pensando aqui numa questão estratégia, estou pensando estrategicamente. Então, o que é que a gente pode perceber aqui, né? Que para conhecimentos gerais, todo mundo vai ter esse conhecimento relacionado a políticas públicas, desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania, ética e integridade, diversidade e inclusão da sociedade, administração pública federal, finanças públicas. Isso aqui é exigido independente do cargo que você almeja. Mas, quando a gente chega aqui nos conhecimentos específicos, é preciso se atentar justamente aos eixos, ao conteúdo de cada eixo. Por exemplo, no eixo temático 1, nesse bloco, lembrando que eu estou falando do bloco 7, o eixo temático vai tratar justamente de gestão governamental e governança pública, estratégia, pessoas, projetos e processos. Aqui no edital vai estar delimitando quais são os conteúdos que estão dentro desse eixo temático. Ou seja, pode cair questões relacionadas a negociação e gestão de conflitos, a detalhamento da ferramenta de avaliação de desempenho, no caso o OKR, pode cair questões sobre avaliação e treinamento, como também gestão de processos. Tá todo o conteúdo aqui esmiuçado, análise, matriz SWOT, balança de scorecard, tá tudo aqui bem delimitado. No eixo temático 2, irá cair conteúdo relacionado à gestão governamental e governança pública, risco, inovação, participação, logística e patrimônio. Aí aqui a mesma coisa, vem definindo quais são os conteúdos de inovação na gestão pública, gestão de riscos, fala de patrimônio, gestão de cadeia de suprimento, logística reversa. Então, você vai vir aqui dentro vários conteúdos. Já no eixo 3 vai falar sobre políticas públicas e noções de estatística. Ou seja, quem tem muita dificuldade com estatística, já frisando aqui, talvez buscar um cargo que tenha um peso maior no eixo temático 3 não seja interessante. Porque aqui vai ter bastante coisa relacionada a pesquisa e avaliação quantitativa e qualitativa, estatística, noções de amostragem probabilística e não probabilística, noções de inferência, estatística. Vai ter vários conteúdos relacionados à estatística. E também já políticas públicas, né? Ou seja, vai falar um pouquinho sobre o papel da burocracia e a discricionariedade, vai falar um pouquinho sobre o processo de elaboração de políticas públicas, de implementação, de avaliação dessas políticas. Então, é bom começar já a se atentar aos editais que você tem maior afinidade. Já o eixo 4, ele vai falar de administração financeira e orçamentária, contabilidade pública e compras na administração pública. Quem tem dificuldade justamente nessa área de contabilidade também não é um eixo que talvez um cargo que tenha
um peso maior nesse eixo também não seja tão interessante, porque ele vai falar sobre orçamento público, sobre patrimônio, ativo, passivo, patrimônio líquido, fatos contábeis, dívida ativa, procedimento licitatório, duração, prorrogação, renovação e extinção. Vai ter vários conteúdos aqui bem ligados tanto à administração financeira e orçamentária como à administração pública e ao processo de compra na administração pública. Já o eixo temático 5, ele vai trazer a comunicação, assuntos relacionados à comunicação, gestão documental, transparência e proteção de dados, né? Então a gente vai ver bastante coisa aqui, algumas leis também, como por exemplo a lei de acesso à informação, é a principal a ser discutida aqui, dentre outras, né? Então, é um ponto que eu preciso frisar, que é interessante, antes de você pensar em si apenas no cargo, dá uma olhadinha no conteúdo dos eixos temáticos. Já que nesse concurso a gente vai poder concorrer a um número muito grande de vagas dentro do bloco que escolhemos, então é preciso também pensar com estratégia para pensar futuramente quais são os cargos que eu tenho maior probabilidade de ser alocada para ela, de ser aprovada para esses cargos. E após isso, a gente tem acesso, após fazer essa análise do conteúdo, justamente aos pesos de cada órgão, né? Aos pesos por órgão, cargo e especialidade. É aqui que é crucial prestar atenção. Vejam, eu frisei aqui alguns em vermelhos, né? Destaquei alguns em vermelhos para chamar a atenção de vocês. Por exemplo, o cargo de administrador, que exige a especialidade em administração. O eixo temático que vai ter maior peso, os eixos temáticos serão justamente o eixo 3 e o eixo 4. Lembrando que o eixo 3, o eixo 1 e o eixo 2, desculpa. Lembrando-se que o eixo 1 vai falar justamente de gestão governamental e governança pública, e o eixo 2, que vai falar justamente de gestão governamental e governança pública, também, só que o primeiro, ele trata de estratégia, pessoas, projetos e processos, e o segundo, ele vai falar sobre risco, inovação, participação, logística e patrimônio. Em contrapartida, o eixo 3 e o eixo 5, ele não vai ter tanto peso. E o eixo 4, ele tem um peso 2, que vai falar justamente de administração financeira, orçamentária, contabilidade pública e compras na administração pública. Nesse caso, o que eu acho que é interessante de pensar aqui, da gente chegar e analisar nesse ponto, o que seria mais importante? Eu focar, como eu coloquei essas duas figurinhas aqui, pensar o quantitativo de vagas para esse cargo e o conteúdo. Quais são os eixos, o peso de cada eixo temático. Então, como você pode ver, o cargo de administrador, por exemplo, para mim, ele é bem atrativo. Porque eu vou concorrer na ampla concorrência, eu vou para a ampla concorrência, são 115 vagas. Os eixos temáticos que têm maior peso são o eixo temático 1 e o eixo temático 2, que são dois eixos temáticos que eu tenho afinidade, e o eixo temático 4, eu também já tenho algum conhecimento relacionado a isso, por conta mesmo do curso de administração. Então, é provável que eu foque os meus estudos, que eu aprofunde muito mais, já que eu almejo também o cargo de administradora, como exemplo aqui para vocês, justamente eu estudo muito mais os conteúdos justamente do eixo temático 3, 1, 2 e 4. Entendem a estratégia? Ou seja, esse cargo que eu almejo, esse salário que eu almejo, são esses conteúdos que eu tenho maior afinidade e maior probabilidade de ser aprovada. Então, esse cargo, ele me traz uma vantagem. É isso que a gente também teria que analisar. Vamos lá? Vou trazer outro exemplo aqui para vocês. Algumas pessoas também podem analisar a questão do valor relacionado à questão do salário, né, da remuneração inicial. Eu destaquei aqui. São 115 vagas. Eu vou concorrer só com administradores. A remuneração inicial é de R$ 6.761,72. Eu tenho mais afinidade com o eixo 1, eixo 2 e eixo 3. Então, esse cargo ele é mais interessante para mim. Aqui embaixo também eu destaquei o cargo de analista técnico administrativo. Ele também, o local de exercício também é nacional. A remuneração inicial é a mesma, mas o quantitativo de vagas é menor. E quando eu venho analisar aqui, por exemplo, a questão dos eixos temáticos por peso, o eixo 1 só vai ter peso 2, o eixo 3 mantém esse peso 3, mas o eixo 3, ele já passa, o eixo temático 3 já tem um peso 2. Então, talvez aqui eu tenha um pouco mais de desvantagem do que eu teria no caso, por exemplo, para o cargo de administrador.
Entende o que eu quero dizer? Eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês, que eu marquei aqui. Mas lógico que talvez não seja esse o cargo do sonho de vocês. E talvez também a remuneração não chame tanta atenção. Então eu trouxe outro exemplo aqui. O cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ele vai exigir graduação em qualquer área do conhecimento, ou seja, minha concorrência vai ser muito maior. E aqui, eu coloquei aqui para demonstrar. São apenas 60 vagas, isso na ampla concorrência. A remuneração inicial vai ser de R$ 20.924,80 e o meu local de exercício vai ser em Brasília. Aqui tem uma vantagem que eu já vou saber também o meu local de exercício, ao contrário da maioria dos cargos que é a nível nacional. E percebam que ele me traz a mesma vantagem que o cargo de administrador, só com um salário muito maior. Ou seja, os eixos temáticos que tem o maior peso é o eixo 1, o eixo 2, e muda aqui, a única coisa que muda aqui, o eixo temático 2, ele passa a ter um peso maior do que o eixo temático 4, mas ainda também é vantajoso. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a compreender um pouquinho. Mas é interessante dar uma lida no edital, porque, por exemplo, tem alguns cargos que têm a titulação geralmente ela vai valer só 10%. Esses 2 cargos que eu falei para vocês, é importante apontar também a questão da titulação. Ele vai ter prova de títulos, que compõe 10%. Por exemplo, o de administração, o de administrador, ele vai contabilizar 40 pontos para quem tiver mestrado e 4 pontos para quem tiver mestrado e 6 pontos para quem tiver doutorado. Então, quem tem doutorado e mestrado já está aí garantido 10 pontinhos. Então, também é importante vocês darem uma olhada na questão da titulação. Por exemplo, já o cargo de especialista em indigenismo, a prova de título ela vai ser um pouco diferente. Então, tem aqui pontos máximos para a questão da formação acadêmica. É bom dar uma olhadinha. Percebam que ele já é diferente, ele não foca apenas na questão acadêmica relacionada a mestrado e a doutorado, né? Então, vai estar aqui descrevendo todos os pontos, né, as titulações que vão ser aceitas. Também é bom dar uma olhadinha se você tem graduação, aliás, se você tem mestrado, especialização, doutorado, ou outras atividades que possam pontuar também, é interessante. Lógico que quem tem apenas a graduação também não está em tanta desvantagem, até porque a titulação só compõe no máximo 10 pontos, né, 10%, então quem está bem preparado, quem se prepara bem e não tem titulação também tem possibilidades reais de ser aprovado em algum desses cargos, né? Então não é para se desanimar, né? Tem muita gente que não tem mestrado, ou especialização, ou doutorado, então dá para concorrer. Então dê uma olhadinha aqui, está descrevendo de órgão por órgão, cargo por cargo. Por exemplo, quem for concorrer a esse cargo tão sonhado, né, até por conta mesmo do salário também, de especialista em políticas públicas e gestão governamental, lembrando que em qualquer área de conhecimento, a gente percebe que vai pontuar também especialização, o mestrado também vai ter sua pontuação, o doutorado tem a pontuação aqui, a especialização vai ter uma pontuação de 0,5, o mestrado de 1 ponto e o doutorado de 2 pontos. E aqui embaixo, né, ele traz também os pontos máximos para a formação acadêmica, né? Então, ele vem descrevendo tudo aqui, a experiência profissional vai contar também. Então, ele traz ponto por ponto, ou seja, quem tem 2 anos completos, um ano, 2 anos, 3 anos, ele vem descrevendo aqui. Então, se você já atua na área, vai ter essa pontuação, e é de 0,5 por ano. Tá certo, gente? Então, é bom dar uma olhadinha nisso aqui também. E quem também almeja esse cargo tão sonhado por conta do salário, outro ponto a destacar é que ele tem um diferencial. Ele vai ter uma etapa, né, uma etapa posterior, que é justamente um curso de formação, que ele vai ser de caráter classificatório e eliminatório. Tá certo? Então, é bom dar uma olhadinha, dar uma esmiuçada. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem bem direitinho a questão dos eixos temáticos e da importância do peso de cada um deles e como uma forma de especificar exatamente, de direcionar, melhor dizendo, diretamente aquela carreira que você tão almeja. Lembrando que
esses editais também são bem diferentes. Esse concurso é bem diferente, que você consegue, dentro da sua especialidade, concorrer a todas aquelas vagas no bloco que você está alocado. Então é isso, eu pretendo gravar outros vídeos também, né, nesse mesmo formato, referente aos outros blocos, e também esmiuçar melhor, trazer outros pontos relacionados ao concurso nacional unificado. Curta, compartilhe e nos siga para manter-se atualizado desse concurso, que pode mudar também a sua vida.